Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de julho, hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Joaquim e Santana. Eles são os pais de Maria Santíssima, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que hoje é o dia dos avós, também em toda a igreja se comemora o dia da pessoa idosa, ou seja, uma bênção especial para todo aquele que tem uma vida na graça e no auxílio de Deus, rica em experiência, que teve a graça de ver os seus filhos crescerem e hoje, com a graça e o auxílio de Deus, estão muitos vendo o filho dos seus filhos e muitas vezes, em alguns casos, os filhos dos filhos de seus filhos. Então, que o Deus da vida possa abençoar os homens e mulheres que, com a graça e o auxílio de Deus, têm uma vida longa, que possam ser este exemplo do amor de Deus para conosco, que vem em auxílio e socorro daqueles que o amam, que gozam então da graça da vida como um testemunho do auxílio e da graça de Deus. Então, hoje à noite também vamos ter missa, Hoje, quarta-feira à noite, teremos missa em nossa paróquia. Vamos ministrar uma bênção especial para todos os avós, as pessoas de idade, mas também aqui hoje, por meio desse vídeo, queremos que essa bênção possa alcançar os corações e as pessoas que nos acompanham. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Joaquim e Ana são os pais de Maria e avós de Jesus. Santana é cultuada no Oriente desde o século VI. Entenda, é importante fazermos uma ressalva. Acredito que o termo mais preciso é venerada. Santana é venerada no Oriente desde o século VI, porque culto é somente direcionado, é somente voltado ao Deus da vida. Então, nós temos esta compreensão que desde o século VI, depois de Cristo, no Oriente já se havia essa devoção, já havia essa veneração para com Ana, mãe de Nossa Senhora, avó de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Ocidente, aqui na nossa realidade, nós somos do povo do Ocidente, somente a partir do século X. São Joaquim, por sua vez, recebeu a veneração dos fiéis desde o século XIV. Então, tempos mais tarde. Celebrando essa memória, valorizemos com total atenção e cuidado todos os avós da nossa sociedade, as pessoas de idade, as pessoas que gozam da vida longa. Que o Deus da vida os abençoe, os conceda a sua graça.
Uma ressalva ainda, amado irmão, amada irmã, talvez possa surgir a pergunta: mas aonde nós sabemos que Joaquim e Ana são avós de Jesus, são os pais de Nossa Senhora? Então, a fonte que revela, sobretudo, os nomes dos pais de Nossa Senhora, ela não é uma fonte canônica, vamos assim dizer, não é um texto inspirado. É um dos textos que faz uma menção mais precisa, é o apóstolo, ou melhor, o Evangelho de Santiago. É um apócrifo que fala da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, cita os nomes dos pais de Nossa Senhora. Porém, o que nós precisamos entender também, amado irmão, amada irmã, e isso é a igreja quem nos diz, é a igreja que nos fala, sobretudo, da realidade, da graça de Deus que se transmite, que se revela, a revelação de Deus em nossa vida, sobretudo pela constituição dogmática Dei Verbum. A igreja afirma que existem fontes de revelação. Quais são elas? A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que foi escrita, a palavra que nos foi transmitida e que hoje nós temos acesso. Porém, antes de ser redigido, esta mesma palavra foi transmitida oralmente. Nesta transmissão oral, na vivência e reunião dos fiéis, na dinâmica da vida da igreja, das comunidades, nós vamos dizendo que vai se configurando aquilo que também é conhecido pela igreja como tradição com T maiúsculo. Então, a tradição da igreja que não necessariamente se encontra na Escritura. Portanto, amado irmão, amada irmã, nós católicos não vivemos só a Escritura, não somente a Escritura, mas nós também cremos que uma das fontes da revelação, tão primordial quanto a palavra, é a tradição da igreja, aquilo que é testemunho das comunidades, da vida do povo de Deus. E junto às fontes da revelação, nós temos, amados irmãos e irmãs, o magistério da igreja, os papas, os bispos, os responsáveis pela igreja, que têm esta responsabilidade de guardar o depósito da fé e também de interpretar as fontes da revelação, seja as Escrituras, seja, por fim, a grande tradição. Um exemplo muito grande de que eles são responsáveis, sobretudo, para a vivência, para guardar as fontes da revelação, foi quando nós tivemos, de fato, sobretudo no Concílio de Trento, a ratificação ou a conclusão daquilo que era considerado o cânon da Igreja, ou seja, das listas dos livros sagrados que iriam compor a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. No Concílio de Trento se fecha a questão porque ali naquele mesmo período se tem, amados irmãos e irmãs, a divisão, poderíamos dizer, da igreja, onde se tem então esta questão do protestantismo que começa a surgir com Lutero que abre mão, sobretudo, de alguns livros que foi acolhido pela igreja e que eram, de fato, pela escrita grega lá da região de Alexandria. Então ele abre mão disso, dizendo que o cânon que deveria ser observado era a lista dos judeus, amados irmãos e irmãs da Palestina. Nós, católicos, nós observamos, sobretudo em alguns textos do Antigo Testamento, alguns textos e trechos do cânon ou dos livros que os judeus de Alexandria usavam. Textos esses, em alguns, na grande maioria, em grego, ou seja, em tradução do hebraico, e alguns outros textos que foram acrescidos, que foram incorporados nas listas. São todos os textos que acolhemos? Não, não são todos, alguns. Mas, se nós tomarmos depois como referência, sobretudo nos Santos Evangelhos, das citações que eram feitas, sobretudo, nós vamos ver, amados irmãos e irmãs, um grande número de citações que recorriam ao cânon
ao cano dos 70, o cano que era da região de Alexandria. Por quê? Porque era muito mais fácil aqueles que já entendiam a língua grega pegar textos escritos em grego, e alguns trechos, sobretudo, do cânon hebraico da Palestina. Muito bem, padre, para que tudo isso? Para que falar de tudo isso? Para que nós entendamos, e segundo, para dizer, sobretudo, amados irmãos e irmãs, que no processo de amadurecimento da própria igreja, de desenvolvimento da caminhada da igreja e da acolhida da palavra de Deus, nós tivemos aí à frente os nossos padres da igreja, os bispos, os papas, que nos ajudaram a ter o que hoje chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. E como o padre disse, a tradição também é fonte da revelação. Por isso nós temos a devoção a São Joaquim Santana, que nós não vamos encontrar citações na palavra, na Bíblia, nos livros inspirados. Por quê? Porque não estão nas listas dos livros inspirados. Estavam nas listas de livros que tinham, de fato, alguma realidade muito precisa, mas que talvez por um ou outro detalhe feria o princípio da regra de fé. Então acabou não sendo utilizado, acabou não sendo agregado às listas dos livros. Portanto, o que eu gostaria com essa reflexão de pontuar? Primeiro, não é porque não está na palavra de Deus que não é, de fato, importante. Então, nós, enquanto católicos, amado irmão, amada irmã, não buscamos viver ou só observar a palavra de Deus. Ela é a fonte singular da revelação. Nós não discutimos isto, mas junto a ela nós temos a tradição da igreja. Aquilo que é a tradição da igreja. Por isso que também nós, amados irmãos e irmãs, enquanto católicos, buscamos também o catecismo da Igreja Católica, aquele catecismo grande, amarelo. Então, as duas realidades que nos ajudam muito a amadurecer e conhecer a nossa fé, a palavra de Deus e o magistério ou os ensinamentos da tradição por meio do magistério que está sintetizado no catecismo. Então, tendo feito esta ressalva, olhando sobretudo então para esta memória de hoje e concluindo então assim o segundo ponto da reflexão que o padre tinha dito. Segundo, tenhamos amor por nossa igreja. Busquemos viver o que a igreja nos ensina, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho, portanto, como nós ouvimos, é um evangelho curtinho, não é tão extenso, mas Jesus eleva uma grande bem-aventurança. Felizes ou bem-aventurados sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem, porque muitos profetas e justos desejaram ver e não viram, desejaram ouvir e não ouviram. O que isso significa? Jesus está falando isso para os discípulos, para os apóstolos que estão com ele. E para nós que abraçamos a fé também, é para nós hoje. Somos felizes, porque nós vimos, o que nós vimos? O mistério do amor de Deus, a igreja que Ele mesmo instituiu por meio de São Pedro. Nós ouvimos, o que nós ouvimos? A palavra de Deus que nos é dada a cada dia, a cada instante, e também junto, nós somos convidados a conhecer o que a igreja nos ensina por meio da sua doutrina, o catecismo, portanto. Então, ter esse amor, essa busca de gratidão para com o nosso Deus, para o Deus que tanto nos ama. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, um dos livros, amados irmãos e irmãs, que compõem o Antigo Testamento e que traz essa realidade, sobretudo, de uma sabedoria cotidiana e prática. Olha o que diz: vamos fazer o elogio aos homens famosos. Olha que interessante. O autor fala, fazer o elogio aos homens famosos. Quem são os homens famosos? Ele vai dizer, nossos antepassados através das gerações. Então ele fala das pessoas idosas. Esses são homens e mulheres de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão escondidos.
Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. Então, os filhos dos filhos. E a descendência deles mantém-se fiel às alianças e às graças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, seu nome durará através das gerações. Ou seja, a morte não é capaz de apagar o nome, a vida, né? a lembrança, a memória. Os povos proclamarão sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Ou seja, os filhos de Deus, que têm a sua vida enraizadas em Deus, que procuram dedicar a vida, então são convidados a esta alegria, né? A alegria dos filhos de Deus, dos famosos, dos reconhecidos pela fé madura e preciosa. O Salmo 131 traz como resposta: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em seu lugar. Um herdeiro de Davi. Esse herdeiro hoje nós reconhecemos que é Jesus Cristo. O cego Bartimeu grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. O Messias vem da descendência davídica. Portanto, que a palavra ilumine os nossos passos, nos conceda a graça de vivermos segundo a vontade de Deus. Concluamos este momento com essa bênção voltada aos nossos idosos, aos nossos homens e mulheres famosos que procuraram viver uma vida de amor, de dedicação aos seus familiares, na presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.